Capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta no livro de Neemias. Louvado seja Deus. Vou tentar passar algo aqui que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Livro de Neemias, capítulo 1. Diz amém. O tema desta noite será 9 situações para vencer difíceis obstáculos. 9 situações nós vamos aprender com Neemias para vencer difíceis obstáculos. Amém? O capítulo de número 1 de Neemias vai dizer: a palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de que os levam no 20º, estando eu em Sazum, em Suzã e Fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimada a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, o primeiro passo que eu quero passar para a igreja nessa noite é que, independente da informação, independente da situação, o primeiro passo é não deixar de ser humano, porque todos nós vamos ter dificuldade, todos nós vamos alcançar problemas, todos nós vamos ter momentos terríveis, da qual talvez o coração vai dizer: eu não aguento. Talvez tem situação e tem momentos que nós vamos viver ou já vivenciamos em que verdadeiramente a necessidade é de morte, a necessidade é de que não aguento mais, basta, chega. Mas o primeiro passo é não deixar de ser humano, porque nós sentimos dor, nós sentimos o que o outro sente, independente se é crente, independente se é servo, independente se é pastor, independente se é presbítero, não importa o teu grau, não importa quem tu és ser humano e vai sentir as mesmas dores. A informação vem para Neemias, e quando chega a informação, ele toma um choque. E se você olhar, a Bíblia vai dizer que ele chora muito. Quando a palavra no capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 3 vai dizer, não, o 4, o versículo 4 vai dizer: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ausentei-me e chorei e lamentei por alguns. Vivenciar o problema é normal do ser humano. Sofrer por uma dificuldade, por uma informação, por um problema, por uma perda, é normal do ser humano. O que você não pode é viver semitismo. Porque quando nós temos uma informação, até mesmo uma perda de morte, você chora, você passa por um período de dor, de sofrimento,
mas tem um momento que você precisa tomar uma decisão. Quando alguém vive semitismo, ele para no tempo e ele se estaciona e não bebe mais. Tem pessoas que, quando perde um ente querido, infelizmente ele estaciona e não toma decisão alguma e fica paralisado. O culto hoje é de premissa e nós vamos chegar lá. Só que o semitismo faz com que você se estacione e para. Só que Neemias aqui, ele chora por alguns e depois a Bíblia vai dizer que ele se levanta e ora. Decisão de crente que serve a Deus é: a qualquer momento a informação pode até doer, pode até fazer sofrer, mas tem uma hora que você precisa conversar com o Pai. Aleluia a Deus. É necessário você tirar um tempo para falar com Deus. Porque crente que não tem isso ao coração são aqueles que muitas das vezes passam por um trauma e ele desiste e sai da igreja. Na minha primeira perda da minha filha, eu lembro que na vinda de Salvador para cá, a primeira coisa que gerou em meu coração que eu disse é: nunca mais eu vou à igreja. Porque eu não aceitava ter perdido. Então nós não podemos tomar decisões baseadas no semitismo. Sofrer é normal do ser humano, passar por um momento terrível é normal do ser humano, mas tem hora que você precisa se levantar e tomar decisões. Deixa aberto que nós vamos ler o versículo 5. O 5 de Neemias vai dizer: e disse: ah, Senhor, ele começa a orar. Se você olhar, Jesus ele ensina na oração mais principal da Bíblia, a oração mais principal que Jesus Cristo disse para nós fazermos. Ele começa, a oração começa bendizendo e louvando o nome do Senhor, engrandecendo aquele que é digno. E a oração do Pai Nosso, ela tem meio, início e fim. Ele inicia a oração engrandecendo, aí vem súplica, vem também pedido, petições, arrependimento, pedido de perdão, necessidade, humildade e finaliza engrandecendo o nome do Senhor novamente. É a oração mais principal. Só que Neemias, ele começa a orar, e se você olhar a oração de Neemias, tinha um propósito. Porque diante de uma situação, diante de um caos, diante de uma adversidade, diante de um obstáculo, você tem que ter um propósito. Você precisa se levantar, tomar uma decisão, mas ter um propósito. E Neemias tinha um. Ele levanta, ele ora, ele engrandece e louva o nome do Senhor. E o segundo passo é: a oração é a chave para a vitória de qualquer ser humano. Eu já ouvi essa frase que a oração é a chave da vitória. O crente sempre fala isso. Mas, amada, a oração válida para Deus é aquela que você não chega aos pés dele dizendo: Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que eu necessito, o Senhor sabe o que eu preciso. Não. A oração de um crente precisa ter início, meio e fim, propósito. Deus sabe o que você está passando, mas Ele precisa ouvir a tua necessidade. Aleluia. Você precisa falar para Ele onde está doendo. Oh, aleluia! E Neemias começa a falar para o Senhor onde dói. Qual era a necessidade, qual era o propósito, o que ele precisava. Só que o quarto fator, que é fundamental,
é como ele age. Capítulo 2, versículo 1 ao 2. Ele vai dizer assim, o capítulo 2 de Neemias ainda, o 2, 1 e o 2. E sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, está aí um nome bom para sua criança, aquele que... nome lindo, quem sabe você não escolhe o seu filho. Que estava posto, vinha diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é isto senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. A posição do homem de Deus, olha só, a Bíblia vai dizer que quando ele chega perante o rei nota a tristeza nos olhos dele e no semblante. Sabe o que eu vi aqui nessa passagem, mano? É que como muitas das vezes não pode se notar a tristeza na cara de muita gente, porque às vezes a cara já é emburrada. É alegre quando quer, eu adoro quando eu quero, sempre na igreja com um sorriso, dou paz quando eu quero. Então fica difícil de discernir o dia que está triste, mas essa pessoa tinha personalidade. Aleluia. Pela qual muitos anos, ou que a Bíblia vai dizer, ele servia ao rei sempre, mas no dia da tristeza ele chega e o rei nota. O rei nota a tristeza dele. O rei nota o semblante que ele era, fazia o que ele tinha que fazer, as obrigações dele, fazia com alegria. Os afazeres dele na empresa, no trabalho, ele fazia com alegria. Não era aquela pessoa que um dia dá bom dia, amanhã eu não dou porque todo dia eu dou bom dia ao chefe. Um dia ele chega de bem e fala com os colegas de trabalho: bom dia, como é que tá? No dia que não tá legal, nem pra cara olha. Então esse camarada aqui, ele tinha personalidade. Personalidade. E quando ele chega perante o rei notou. E às vezes nós necessitamos fazer as nossas obrigações com alegria, sem tristeza. Se você sabe que é soldado, pegue a tua farda de guerra e faça o que tu foi chamado para fazer. Para de reclamação, para de birra, porque no dia da tristeza não tem como alguém notar que você precisa de ajuda. Quarto, porque eu quero andar rápido para ver se a gente chega lá. Não abuse da oportunidade. Capítulo 2, versículo 4. O 2,4 vai dizer assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Pega isso aqui. O rei nota que ele está triste, e o rei pergunta: o que me pedes? O que tu precisa? Fala. Do que tu tem necessidade? Fala. Só que presta atenção aqui, mano. Às vezes você precisa se posicionar até mesmo na hora que a porta se abre, para você não perder a bênção. Até na hora que a porta é aberta para que você venha desfrutar de bênção, você precisa ter critério. A tua mente sempre tem que estar com Deus. Aleluia. Você não vai ver nenhum momento
Neemias falou: rei, espera um pouquinho que eu vou orar ali e daqui a pouco eu volto para te dar a notícia que eu quero. Ele estava ligado, amado. Nem sempre é necessário você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho para falar com Deus, às vezes em mente. Está resolvendo situação, mas a mente está afiada no céu. Aleluia, Deus. Neemias sabia o que ele precisa, mas quando o rei pergunta, olha a mente dele ligada, o que eu falo? O que eu vou falar? O que eu preciso? Porque quem estava perguntando aqui é quem tinha autoridade para dar para ele. Aleluia. Então até mesmo na hora que a porta se abre, cuidado com o seu pedido. Cuidado com ir às vezes com sede ao pote demais e se engasgar com água. Então mesmo quando, sabe, eu já vi algumas coisas, acontece isso muito no trabalho. A pessoa é acostumada a fazer vale. Sempre com a dor na unha, precisa de alguma coisa, vale. No dia da necessidade, que verdadeiramente você precisar, talvez você não vai ter, porque o teu patrão já sabe que é costumeiro você fazer isso. Então o cara tinha personalidade. O quinto, o poder da comunicação. 2:5. 2:5 vai dizer: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Propósito. Tinha um problema, ele precisava resolver, mas ele tinha um propósito. O rei pergunta o que ele quer, e ele só fala o problema dele porque o rei perguntou. Para de estar espalhando o teu problema para alguém que não pode resolver. Aleluia, Deus. Para de estar levando quem sabe para A e para B, porque ele não pode resolver o teu problema. Aleluia. Ele só fala onde estava doendo, ele só fala o que ele precisava quando pergunta. Se você olhar, amado, nota que tem pessoas que às vezes, eu sei que aqui tem muitos empresários que quem sabe passa por isso. Um dia o meu pastor falou para mim, essa igreja é a igreja que a pessoa chega e vira empresário. Eu estou chegando lá. Aleluia. A glória de vocês foi pouca porque a fé não é tamanho aqui. Eu vou chegar lá, irmão. Eu creio, Jesus, aleluia. Se você olhar o cabra, que ele não tem personalidade, a pessoa que não tem personalidade na empresa, é mais ou menos assim. Por qualquer coisa, ele pede para sair mais cedo. A avó morreu, tem que ir embora. Ah não, é meu tio que está doente no hospital, eu tenho que sair mais cedo, beleza. O meu filho, eu tenho que sair mais cedo, beleza. No dia que ele precisar, talvez será o dia que o patrão vai dizer, se tu eu te mando embora. Só que o camarada aqui, amado, ele tinha salvo. Aleluia. Ele sabia servir e servir com alegria. E na hora da precisão não precisou pedir. O rei mesmo disse: o que tu queres? Oh, aleluia. Sabe aquele funcionário que você sabe que ele está colado, que é pessoa de bênção, na hora da precisão nem precisa pedir. Tu precisa fazer o quê? É o que tu precisa? Assim era Neemias. Tinha salvo. Não queira ser inútil aonde você vive, mas seja útil. Seja você alguém que faça falta e não aquela
falta de adeus, pode ir. Seja útil. Até mesmo no local que você trabalha, seja útil. Faça com alegria. Vivencie o que você está fazendo. O poder da comunicação. Primeiro ele reconhece e se humilha, se bem parecer ao Senhor. Olha a humildade do camarada. Mesmo o rei dizendo, pedes que eu te dou. Olha a humildade dele. Sabe por quê? Quem precisa, vem por baixo. Quem precisa, vem por baixo. Lembre-se disso. Ninguém é obrigado a te ajudar. A pessoa pode ter o maior poder para te ajudar, mas dependendo da tua arrogância, a palavra é não. Verdade. Quem precisa, vem por baixo. Vem se humilhando, ele estava precisando. Ei, pastor. Porque tem pessoas que acham que porque alguém tem condição de ajudar, ele é obrigado. Ninguém que tem poder gosta de ajudar por obrigação ou por pressão. Então vai por baixo. Você está necessitando, você precisa, se humilhe. É mais fácil você alcançar vindo por baixo do que pela arrogância. Ele já chega se humilhando, sabe que precisava, sabe que necessitava, mas ele chega por baixo. Sexto, versículo 6. 2:6. Vai dizer, então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quanto durará a tua vida? Quando voltarás? Presta atenção na palavra do rei. Ele pediu para ir. E o rei vai dizer assim, quando durará a tua viagem? Quando voltará? O cara tinha utilidade. Ele tinha utilidade. E se você olhar, ele vai dizer a data que ia, a data que vinha. E o rei confiou. A pior derrota de crente no mundo de hoje é achar que 10 minutos é uma hora. Tem crente, amados queridos, e o pior que eu vou dizer é forte. Você pode perder até a sua salvação por causa do costume que o mundo está implantando e nós estamos fazendo. Daqui 20 minutos chego aí, 2 horas se passa e o camarada chega. Crente tem que ter pontualidade. 20 minutos é 20 minutos, é meia hora. Se por obséquio você se atrasou, se justifique-se, porque crente vive de verdade. Ele disse o dia que ia e o dia que voltava. E o rei confiou porque o cara não era pessoa de mentira. A pior coisa que tem é servo sendo crente e dentro da empresa ele não tem saldo de dizer meia hora está aqui, ele demora 2 dias. Amanhã eu estou aqui às 7, ele chega às 9. Crente precisa pontualidade para na hora da necessidade alguém olhar e dizer, pode confiar que não é pessoa de mentira. Aleluia, Deus. É culto de premissa. Estou chegando lá no finalzinho, nós vamos falar da premissa. Aleluia, Deus. O poder da comunicação. Sua integridade é mais importante que tudo. Aleluia, Jesus. Se você falou que é 6, não é 6:30. Se falou que vai e volta, vá e volta. Aleluia, Jesus. Sabe por que tem crente, amados queridos, que não está sendo bem sucedido na vida, não está, quem sabe, sendo próspero? É porque ele acha que dízimos e oferta não faz parte
parte do reino espiritual. Pontualidade em tudo. Aleluia, Deus. Em tudo, mano. Se não é seu, não tenha para você. Aleluia, Jesus. Se não é teu, não guarde. Então, às vezes, o cortador, o migrador entra na vida de alguém por falta de pontualidade com as coisas. Eu não sou assalariado, então o que entra eu peço para minha esposa, note. Aí no finalzinho, quando tem mais ou menos, a gente dizima. Aleluia, Jesus. Aí lá atrás, um belo dia, eu dava o que eu sentia no coração. Não, vê se tá bom, vamos. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, fazendo sofá. O dinheiro entrava pela mão, saía pela outra. E às vezes eu me perguntava para onde ele foi mesmo. Eu estou falando de dízimo e oferta, não, mas eu não gosto de falar de dízimo. Eu estou falando para onde você vai, você precisa ser pontual em tudo. Honesto em tudo. Em tudo você precisa ter critério. Crente é diferente, mano. O crente ele precisa ter personalidade de crente. Não é seu, não pega, não leva para casa. Se você sabe que tem que dar, devolva. Se você sabe que alguém precisa ter. Porque a meta de Neemias aqui, mano, ele era copeiro do rei, ganhava bem, estava, tranquilão, né, Júlio? Imagina o copeiro do rei. O cara servia ao rei com prazer e alegria, tinha potência. Para que ele ia se preocupar com alguém que morreu para lá? 1.500 quilômetros de distância de onde ele estava. Sabe por quê, irmãos? Porque crente, ele tem sempre que entender algo. Se você quer ser próspero um dia, lembre-se que Deus não te dá nada se não for para você futuramente não abençoar alguém. A tua prosperidade que Deus te dá hoje vai ser prosperidade para você, mas também vai ser para alguém. É semente que Deus te dá para você plantar para alguém amanhã. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você abençoa, mais você será abençoado. Sétimo, conquiste as coisas por etapa. Capítulo 2, 7 e 8. Capítulo 2, 7 e 8 de Neemias vai dizer assim: disse mais o rei: se ao rei parece bem, deis-me carta para os governadores de além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Conquiste por etapas. A primeira coisa que ele pede é para ir. Ele não chega lá dizendo: olha, eu preciso ir, mas eu preciso também de madeira, eu preciso também de... Não. Primeiro ele diz: eu preciso ir. Você tem que aprender a conquistar as coisas, mesmo quando as portas se abrem por etapa. Aleluia. E devagarzinho você chega. O rei pergunta: o que tu queres? Aí se a gula entra no coração dele, ele: bom, eu não ia nem falar, mas me dá aí alguns ourinhos para que eu construa a cidade, madeiras, me dê carta, também uma tropa,
Me dê servos para me ajudar na construção. Como que eu vou construir um muro sem ninguém? Não, ele pede para ir. Se ele pede para ir, ele precisava passar. A vitória de crente vem por etapa. Nunca vai ser pela força do teu braço. Sempre vai ser para alguém olhar e dizer: não foi ele, mas foi o Deus que ele servia. Não foi pela força dele, mas foi pelo Deus que está sobre a vida dele. Eu já contei isso aqui um dia. Já foi meu horário. Já entregue. Um dia eu fui comprar um carro e a minha geladeira só tinha água. Eu desci aquela ladeira em Porto Alegre 2 anos de bicicleta. Só vou contar isso aqui e entrego para o meu pastor. Descia de bicicleta de manhã, meio-dia voltava de novo 2 horas, voltava à noite. Às vezes eu chegava meia-noite em casa. Na descida da ladeira, a lágrima descia no sol quente e eu olhava e dizia: tu sabe que eu não vou conseguir. Olhava para o céu escaldante e eu dizia: tu sabes que eu não vou conseguir. Quando é um belo dia eu chego dentro de casa, a esposa falou assim: não tem nada, só água. Eu falei: vou comprar um carro hoje. Eu tenho certeza. Montei na bicicleta, fui lá na rodoviária. Nessas concessionárias aqui da rodoviária eu fui. Ali ela, que não deixa eu mexer. Cheguei lá, olhei pro rapaz e falei: eu quero comprar um carro. Ele falou: rapaz, o carro tem aqui assim, assim. Eu falei: não me segue, eu quero um carro aberto para não trabalhar. Ele falou: procura alguém que tem. Eu achei, falei: tá aqui o documento. Aí ele falou: vou passar pelo banco, você aprovar. Eu falei: tá bom. Botei na bicicleta e vim andando. Quando cheguei em casa, em Careca do Gelo, ele me ligou, falou: tá aprovado, vem buscar teu carro. Aí eu falei: tu passou quanto? Ele falou: eu passei 17, o carro era 12, eu passei 17 para que você fica com um bônusinho para você pagar a primeira parcela. Saí de lá com um carro e com 5 mil na conta. É Deus, né? Nunca vai ser na força do teu braço, sempre vai ser Deus, para que um dia você olhe para trás e veja que Deus é na tua vida. Aleluia!